da Gerdau, boa tarde. Meu nome é Marcelo Guterman, sou especialista de produtos da Western Asset e vamos fazer a revisão dos resultados da carteira da Previdência da Gerdau, administrada pela Western Asset, nos últimos 3 meses. Foram 3 meses de recuperação, na verdade 4 meses, né? Nós estamos falando aí desde abril, maio, junho, julho, e mesmo agora agosto, numa proporção menor, tivemos um rally de recuperação dos resultados da Previdência da Gerdau, depois de um baque bastante forte no mês de março. Nós já tivemos a oportunidade de conversar a respeito, né? Uma carteira que nós administramos para a Gerdau Previdência é uma carteira que tem uma grande presença de ativos de crédito, quase 60% da carteira. E essa classe de ativo, ela sofreu bastante no mês de março. E o que nós vimos a partir de então foi uma recuperação bastante relevante. Então, como nós podemos observar nessa tabela, a performance dos últimos meses, sempre acima do CDI, ainda não recuperamos o ano inteiro, né? Ainda estamos devendo para o CDI no acumulado do ano de 2020, mas a recuperação está a caminho, porque os ativos de crédito têm se recuperado e, na nossa opinião, vão continuar a se recuperar ao longo dos próximos meses. Mesmo com essa performance um pouco inferior ao CDI no ano de 2020, em janelas mais longas, a partir de 2 anos e adiante, a nossa performance ainda fica acima do CDI, mesmo com o grande baque que nós tivemos em março desse ano. E nós podemos observar aqui nessa atribuição de performance, que nós mostramos de onde vem a performance do fundo em relação ao CDI, nós podemos observar então que no ano de 2020 nós ainda perdemos do CDI por conta dos ativos de crédito, mas eles foram os responsáveis pela boa performance nos últimos 4 ou 5 meses. Também os ativos que nós chamamos pré-fixados também ajudaram na performance da carteira. Nós vimos um grande rally de taxa de juros que veio lá desde abril até julho, em que o Banco Central continuou cortando a taxa de juros e os ativos pré-fixados acabaram acompanhando esse movimento, de modo que nós conseguimos, através desses investimentos, também agregar algum valor à carteira da Previdência da Gerdau. A nossa visão com relação à taxa de juros é que o Banco Central deve manter essa Selic nesses patamares atuais de 2% durante um tempo bastante longo. Nós não vemos novos cortes, mas também não vemos o Banco Central subir a taxa de juros tão cedo. Provavelmente nós estamos falando aí de uma elevação da Selic mais para o final de 2021. Ou seja, temos aí mais de um ano com a Selic nesse patamar. O que significa que, para quem acredita nesse cenário, ativos pré-fixados que estão pagando hoje, a depender do vencimento, vencimentos mais curtos pagam um pouco menos, vencimentos mais longos pagam um pouco mais, mas estão pagando aí algo entre 5% e 7% ao ano. Contra uma Selic de 2%, é um investimento bastante interessante. O risco desse cenário, o risco dessa posição é a questão fiscal, né, que está aí sendo discutida de maneira bastante intensa em Brasília e nos mercados de maneira geral, como é que a gente vai fazer para controlar a dívida no ano que vem. E o cenário base da Western Asset é de manutenção de alguma disciplina fiscal, seja através do teto de gastos, seja através de outro mecanismo que se substitua o teto de gastos, mas que dê uma certa segurança para os mercados de que a dívida pública não é explosiva. A gente precisa ter alguma segurança a respeito disso. Caso contrário, os prêmios de risco vão subir todos e essas posições que eu acabei de comentar vão sofrer bastante, né? Então esse é um ponto importante do nosso cenário.
E, por fim, né, o crédito, como eu havia comentado, nós temos aí quase 60% de exposição a crédito. É uma posição importante dentro da carteira. Só para relembrar, essa classe de ativo ela sofreu bastante por conta do aumento de percepção de risco de crédito, de inadimplência dos emissores, e também por uma questão de liquidez. É um ativo muito pouco líquido, você não consegue vender a qualquer momento, e houve um movimento de resgate de fundos de crédito muito forte. Então os gestores tiveram que vender a mercado esses ativos a qualquer preço, né? Uma queima de estoque bastante relevante, o que fez com que esses ativos se desvalorizassem. Esse movimento acabou, né? A gente não está vendo mais esse tipo de venda forçada, já faz alguns meses, e ao mesmo tempo o risco sistêmico que nós chamamos, né? O risco de inadimplência de todas as empresas e tudo mais, diminuiu, né? A gente está vendo uma recuperação da atividade econômica até bastante forte, dado o contexto. E isso diminui o risco, de maneira geral, das empresas não pagarem suas dívidas. Então, esses dois fatores fizeram com que os ativos de crédito se valorizassem nos últimos meses. Só que ainda tem muito para se valorizar. Se nós observarmos este gráfico aqui, nós vamos ver que houve uma subida de spread, de crédito, que a gente chama, né? A taxa de juros paga pelos ativos. Então, quanto mais alta, mais o investidor perde dinheiro, né? Porque você tem o efeito da marcação a mercado. E agora os spreads estão caindo, as taxas estão caindo. Mas ainda falta muito para retomar o nível anterior, né? Então, os ganhos que esses ativos deram para a carteira nesses últimos 4 meses, na verdade é só uma parte daquilo que eles têm para render, né, para a carteira. Mesmo que os spreads parassem de cair agora, a rentabilidade desses ativos é bastante interessante. Se nós olharmos nesse gráfico, nós vamos observar que a carteira de crédito hoje está pagando mais de 1,8% ao ano, além do CDI. Então, quase 200% do CDI nos ativos de crédito. E não é uma carteira muito arriscada, nós temos bastante papel AAA, AA, de modo que nós não estamos vendo um risco de crédito que justifique esse tamanho de spread, né, de taxa. De modo que essa spread deve cair, deve continuar caindo, e mesmo que não caia, você tem uma carteira hoje que rende praticamente 200% do CDI, né, nessa parcela do risco de crédito da carteira. Então, por isso que nós estamos vendo uma recuperação ainda esse ano das perdas que nós tivemos pesadas, né, no mês de março. A questão da pandemia nos parece uma página relativamente virada para os mercados, dado que a atividade econômica já vem se recuperando tanto com os incentivos do governo como com a reabertura da atividade econômica, né, aos poucos, com cuidado, mas já vem reabrindo. Nós não vemos uma segunda onda que possa fazer voltar para trás isso. Então, meio que página virada, agora a gente tem que olhar para frente, tem que olhar para as reformas que o governo mandou para o Congresso e essa questão fiscal que é bastante importante a partir do ano que vem. Ok? Então era isso, espero que todos estejam bem, com saúde e seguros em casa ou no escritório, como eu estou aqui, né? E até a próxima.